Perdoar após uma traição é uma tarefa fácil ou é uma tarefa difícil? É fácil perdoar e esquecer? Calma aí, vamos lá, que eu vou continuar aqui a minha história. Se você não assistiu o vídeo onde eu falava como eu descobri, né, a traição do meu marido no nosso casamento, eu vou deixar ele aqui na descrição, tá? Para você assistir depois e aqui dando continuação, né? Naquele vídeo eu disse que eu consegui perdoar meu marido. Por quê? Se você quer saber o motivo, né, como que eu descobri, você vai entender como que eu consegui perdoar ele tão rápido assim. Mas o pior de tudo foi ela, né? A mulher na qual ele se envolveu. Como eu disse também no outro vídeo, ela se fazia, queria na verdade, né, se fazer de minha amiga, enfim. Não era minha amiga, de verdade mesmo, não era. Só que eu fiquei com muita raiva dela, eu confesso pra você. E eu estou sendo sincera, não adianta eu mentir e falar que eu não fiquei com raiva, não. Eu fiquei com muita raiva. Eu confesso que eu cheguei a ficar com ódio. É um sentimento tão ruim dentro da gente que minha vontade era com que ela ficasse doente, passasse muito mal e sofresse. Esse era o desejo que eu tinha no meu coração. Nossa, Miriam, sim, eu tinha esse desejo. Só que assim, eu fiquei muito mal comigo mesma. Por quê? Porque eu não era assim, eu não sou assim. Eu não sou de sentir raiva, sabe? Claro que às vezes a gente sente em determinado momento, mas eu nunca fui daquelas de guardar mágoa. Nunca fui, de verdade mesmo. E esse sentimento, eu confesso, que estava me corroendo por dentro. Por isso que quem não consegue liberar perdão é a pessoa que mais sofre. E eu falo por experiência própria. E se você começa a acumular aquilo, não liberar o perdão, você vai sofrer demais, porque eu estava sofrendo. Parece que eu não conseguia me chegar diante de Deus de uma maneira, sabe, assim, sincera. Mas eu entendo que Deus também entende esse sentimento. Como eu sempre falo, nós podemos sim ter raiva, ter as nossas emoções, os nossos sentimentos. Depois de um tempo, né? Eu falo que do ano passado para cá, não foi o ano passado que aconteceu isso, mas que eu comecei a me aprofundar nas formações nas quais eu fiz, que vai ser um papo para um outro vídeo. Na época eu não tinha, como eu falei, não procurei ninguém, eu não procurei psicólogo, não procurei psicanalista, não procurei terapeuta, não procurei ajuda de ninguém. Era eu e Deus mesmo, somente. Eu entendo que nós temos esses nossos momentos, né? De sentir raiva, de sentir mágoa, de sentir tristeza, de sentir algo assim realmente ruim mesmo. Mas o que não podemos fazer é permanecer, né? Com esse sentimento. E era algo que me incomodava, porque eu falava, Deus, eu não quero ter esse sentimento no meu coração. Eu não quero ter raiva dela. Eu não quero sentir isso que parece que eu odeio ela e eu desejo mal para ela. E eu não quero sentir isso. Eu sei que talvez muitas falariam, mas é normal, você sentia mesmo, podia acabar com ela. Depois que eu até contei, né, depois, um bom tempo, que algumas pessoas ficaram sabendo, falaram, nossa, Miriam, eu teria, acho que, acabado com ela. Mas enfim, né, eu não sou assim, né. Então esse sentimento acabava me fazendo mal, por quê? Porque eu sentia que eu estava, no caso, entristecendo o coração de Deus. E eu não queria sentir isso. Detalhe também, né? Quando meu marido confessou, que eu contei no outro vídeo, eu cheguei a ligar para ela. Eu cheguei a ligar para ela falando e que eu sabia que ela teve um caso, né, com meu marido, e ela começou a tirar sarro, parecia uma risada assim, credo, demoníaca mesmo, como se eu fosse mentirosa. Mas eu tinha uma prova, sim, no celular dele. E assim, eu até mostrei para ela a prova. Aí depois, a louca que era mentirosa, que eu não tinha como provar, aí ela já começou a falar: não, imagina, Miriam, eu me arrependo, me perdoa porque você é uma mulher de Deus. Aí começou a usar, né, que eu era mulher de Deus, para eu não mostrar para o marido dela. Enfim, né, foi aquela chantagem, né, emocional. Mas, como eu falei, eu só não dei continuidade a nada, mesmo porque eu queria estar em paz, né? Eu penso assim que cada um colhe o que planta, né? Como eu também, a gente sempre conversou, meu marido, a gente sabia das consequências. Mesmo ele se arrependendo,
mesmo ele pedindo perdão, que também pediu perdão para ela, tudo, mesmo isso, não tem como escapar da colheita. Se a gente planta maçã, não tem como a gente colher banana, né? E é claro que eu entendo que a colheita, se a gente plantar algo ruim, é algo ruim que a gente vai colher. Ah, mas Deus perdoa? Perdoa. Mas eu entendo muito bem que a gente colhe o algo ruim porque a gente vai estar provando daquele fruto, daquela sensação ruim. Não é porque Deus não me ama, é porque eu que causei aquilo, um exemplo, né? E é justamente para a gente ver com a colheita, para a gente ver como que está sendo sofrido, dolorido, para a gente não voltar a plantar aquilo novamente. Ele era ciente, eu também fui ciente, né, de que a gente iria permanecer juntos, só que a gente teria que passar pelo processo. Não foi fácil, como eu falei aqui. Eu perdoei, claro que eu perdoei, mas não foi fácil o processo. Não foi fácil eu ter que trabalhar a minha mente sem eu saber assim como que eu faria, como que eu iria agir, como que foi eu perdoar ela, né? Eu não conseguia perdoar, não queria falar com ela depois. Ela me ligou, mas ela me ligou acho que umas mil vezes. Ela me ligou, me mandava mensagem. Aí o que que eu fiz? Depois que eu atendi, eu, eu não vou falar o que não era uma proposta, não é isso. Mas eu precisei que ela também tomasse uma atitude. E eu não vou falar aqui para não expor tanto assim, né, a aproximação. Eu falei assim para ela: você pode ficar tranquila. Eu falei: eu não vou falar com o teu marido, não vou mostrar o que eu tenho, né, de prova para absolutamente ninguém. Eu te dou minha palavra. Eu falei: não que você mereça isso. Apesar de eu também saber, né, aqui abrindo um parênteses, para você que está me assistindo, não que eu também mereço, porque nós não somos merecedores de nada, né? Somente da graça de Deus, que é o suficiente. Mas assim, eu dou minha palavra, você pode ficar tranquila. Eu falei, como você disse, né, para mim, que eu sou uma mulher de Deus, realmente, eu sou a menina dos olhos de Deus. E eu confesso para você que o meu desejo, o que eu sinto dentro do meu coração, é que você fique doente, que você pegue uma doença horrível, que você sofra tanto que nem morfina cure sua dor. Eu falei, esse é o desejo que eu sinto. Eu falei, mas só que eu, na verdade, eu não quero continuar sentindo isso. E eu não profetizo isso na tua vida, porque eu sei que isso vai passar. Eu falei, o sentimento que eu tenho. Eu falei, a única coisa que eu falo é que eu tenho essa prova guardada. Eu falei para ela, sim. Eu falei, se acontecer determinada coisa que eu falei para ela, eu falei, você pode ter certeza que aí sim vai chegar na mão do teu marido, né? Eu falei assim, sobre ser uma mulher de Deus, como eu disse, continuando aqui falar para você, eu falei para ela assim que eu sou a menina dos olhos de Deus. E na Bíblia também fala, ai daquele, né, que mexe, né, que toca na menina dos olhos de Deus, né? Melhor seria se não tivesse nascido. Eu falei, então é isso. Pediu perdão, eu falei, tudo bem. Eu falei assim, é algo que, né, no momento eu não consigo falar para você que eu libero perdão na tua vida. E eu fui muito sincera com ela. Depois eu até disse que eu perdoava. Depois, quando realmente eu decidi perdoar. É aí que é a chave da história. Perdoar, a gente não tem esse sentimento. A gente não consegue sentir isso. Ai, Deus, eu quero ter esse sentimento de perdoar, né? De liberar perdão. O perdão não é um sentimento. O perdão é uma decisão. Eu entendo isso. Até que teve um dia que eu estava na minha casa e eu já não aguentava mais esse sentimento. E eu orei muito, orei muito. E eu comecei a chorar porque eu falava, Deus, eu quero perdoar, mas eu tenho muita raiva, né? E eu tava, e nesse momento estava somente eu e Deus. E eu lembro que eu chorei muito. Eu cheguei a gritar dentro da minha casa. E eu falei, Deus, eu decido perdoar ela. Falei o nome dela completo, que eu sabia. E falei para Deus, eu falei, Deus, eu perdoo, e falei o nome, né? E comecei a orar. Não é fácil, mas assim, amém. Hoje eu falo amém, eu entendo isso. Eu comecei a orar pela vida dela, né? Pedindo para com que Deus viesse, sabe, mudar a maneira dela ser, né? Para com que realmente ela venha entender dos erros, se arrepender também,
de verdade, com que ela venha ter um casamento e depois disso um casamento restaurado, enfim. Eu comecei a orar pela vida dela, desejando coisas boas, porque quando eu dei aquele grito, realmente falei, Deus, eu libero perdão, eu perdoo, né? E falei o nome dela. Gente, foi tão libertador, porque parece assim que saiu um peso de mim, um peso das minhas costas, um peso dos meus ombros, que eu me senti tão leve. Parecia assim que as minhas orações já estavam chegando a Deus novamente. Como eu disse, não digo que não chegava, porque Deus sabia que eu não queria sentir aquilo. Eu era sincera diante de Deus, eu sempre fui. Eu falei, Deus, eu sei que eu não quero ficar desse jeito, mas me ajuda, né, a não sentir mais essa raiva, esse ódio que eu estava sentindo dela. E graças a Deus, depois eu consegui, né, como eu falei, né, até mandar, né, mensagem falando sobre isso, de liberar perdão, né, que eu perdoava. Mas assim, então eu falo, hoje você fala, ai Miriam, mas você não lembra? Claro que eu lembro, é normal. Às vezes a gente conversa, meu marido também ele fala, né? Ele não gosta, né, de ficar lembrando. Às vezes a gente comenta quando a gente conversa sobre isso, que, né, para ajuda, né, de casais. É, ele fala que ele até lembra, ele não gosta, ele se sente mal, mas ele sabe que por ele ter se arrependido, né, e hoje serve de bênção, né, de testemunho para outros casais. Então, assim, é claro que eu lembro, né, eu lembro das coisas que meu marido me contou, eu lembro do que eu vi, como eu disse, da prova, né, que até então, mas a diferença é que não dói. Então, eu falo assim que quando você perdoa, né, independente do que seja, se foi teu marido que aconteceu isso com você, é aquele exemplo. Não sei se você já ouviu, mas se você não ouviu, eu vou falar aqui para você. Sabe quando a gente está andando de bicicleta às vezes e a gente cai e a gente se machuca e aí forma aquela cicatriz? Eu acredito que no teu corpo, em alguma parte do teu corpo, você deve ter alguma cicatriz que você olha para ela e fala: "Nossa, olha, quando eu caí, aí tem aquela dor, vamos supor, né? Se corta, se faz alguma coisa, sai sangue, dói, realmente dói mesmo. Mesmo que não seja um corte tão profundo, um exemplo, depende da profundidade, né? Então, vai demorando tempo para cicatrizar. Só que aí, quando cicatriza, você vai olhar apenas para aquela cicatriz. Você vai lembrar do que aconteceu, mas você não vai sentir mais aquela dor. É aí a diferença. Então, eu lembro quando a gente toca no assunto, que nem agora mesmo, né, eu falando com você, né, quando a gente conversa, claro que é sem, né, acusação, que isso também pode ser um assunto para um próximo vídeo. Vai ter vários vídeos aqui falando, mas não dói mais. Então, esta é a grande diferença. Então, quando você perdoa de uma vez, de verdade mesmo, você decide perdoar, né? Eu não sei se você já passou por isso, como eu disse aqui, se você está passando por isso, saiba que se você guarda essa mágoa, essa raiva, esse ódio, esse rancor, a maior prejudicada é você mesma. Porque é você que está nutrindo o teu coração, é você que está nutrindo a tua vida com um sentimento que não é legal. Ah, Miriam, mas como que eu vou perdoar? Você precisa decidir perdoar. Você precisa decidir. Como eu disse, não é fácil. Não é de um dia para a noite, né? Mas você precisa olhar para você e ver o que compensa. Coloca na balança. O que que esse sentimento, no caso de raiva, né, de angústia, de frustração, que esse sentimento está te destruindo por dentro, o que que ele traz de benefício na tua vida? Permite com que você viva uma vida feliz? Permite com que você consiga olhar no olho, no caso do teu marido, no olho dos teus filhos? Permite com que você pare de chorar de tristeza? Que você se pegue talvez nos cantos chorando, se sentindo a pior das mulheres? Você gosta de sentir isso? Porque eu não gostava de sentir isso. Eu não gostava de ter raiva, de ter ódio dentro do meu coração. Foi por isso que eu decidi perdoar. Foi por isso que eu decidi. Então você precisa analisar a tua vida, olhar o que te faz bem. Compensa? Vale a pena você nutrir um sentimento de raiva por alguém que eu digo que te fez mal? Ah, mas ela me fez mal, ele me fez mal. Ok. Mas você que está fazendo mais mal para você ainda em nutrir esse sentimento.
Então, analise isso, analise esse sentimento e saiba, como eu já falei aqui, que a maior prejudicada de guardar esse sentimento é você. Então, apenas decida liberar perdão. Liberar perdão de verdade mesmo. E pedir para com que Deus, sabe, te ajude a cicatrizar, na verdade, essa cicatriz. É fácil? Não, não é fácil. Mas a partir do momento que você de verdade perdoa, as coisas já começam a se tornar mais fáceis. As coisas já começam a se tornar mais leve. Então eu espero muito que esse vídeo, que essa minha história, né, sobre o processo do perdão que aconteceu comigo, venha ser bênção na tua vida. Não sou melhor do que você. Somos aqui mulheres, somos humanas, né? Eu creio que não é fácil falar sobre isso. Como eu disse, eu já relutei muito para falar sobre isso, para contar aqui, para expor a minha história, mas que venha ser bênção. E diante de tudo isso, como eu disse, nós permanecemos casados, graças a Deus por isso, e eu falo para você que eu acredito em um casamento restaurado. Então, se você deseja restaurar o teu casamento e você guarda esse sentimento horrível dentro de você, saiba que o poder está em tuas mãos. Então decida se você quer realmente viver um casamento restaurado para a glória de Deus. Que Deus abençoe você, minha amiga que está assistindo. Se esse vídeo fez sentido para você, tá? Eu peço muito que você se inscreva no canal, então você pode ter certeza que você vai estar aqui recebendo um vídeo meu de uma mulher real, de uma mulher que não está aqui contando histórias, que não está aqui inventando algo que aconteceu com sei lá qual pessoa, não, comigo mesma. E é isso. Se você também conhece alguma amiga, alguma mulher também que já passou, que está passando por isso, que você possa compartilhar, tá bom? Se quiser também deixar um comentário aqui, eu vou ficar muito feliz em responder. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus te ajude se realmente você precisa perdoar e que você tome essa decisão de liberar perdão, que vai ser a melhor decisão que você vai tomar na tua vida. Um beijo muito grande no teu coração. Fique com Deus e até o próximo vídeo.